Pessoal, vamos começar então agora. Quero agradecer por você que veio participar da live. Fiquem tranquilos que a live não tem nenhuma formalidade, mas com certeza eu vou explicar para você aqui nesse tempo que estaremos juntos aqui, por que formatar o seu negócio, por que a franquia é um bom caminho. Você vai entender o nosso método, o método que a gente utiliza, o porquê diversos empresários têm ido por esse caminho, e isso vai ficar tudo muito claro, ok? Vamos começar pelo seguinte ponto, ó. E depois eu vou abrir para perguntas, tá? Eu vou abrir para perguntas depois, fique em paz. Mas vamos começar por o seguinte ponto. Por que transformar o meu negócio em franquia? Isso é um ponto muito importante. Veja bem, quando você olha dentro de um shopping, uma avenida movimentada, seja onde for, se você identificar e observar, você vai ver que a maioria daquelas empresas são franquias. Por que isso? O franchise tem um DNA, né? Ele tem uma característica que reúne os melhores pontos que as empresas utilizam, né? Por exemplo, você cresce com dinheiro de terceiros, você consegue uma mão de obra qualificada, já vou falar mais sobre isso já já, mas ele reúne os recursos e os benefícios melhores que tem. É superior a crescer por unidades próprias, é superior a crescer por um modelo de rede também, mas como licença. Ele tem características específicas. Todo mundo deve crescer por franquia? Talvez não. Muitos dos nossos clientes, a gente, ao avaliar e fazer uma imersão do negócio, entender o mercado, a gente sugere ir por outro tipo de canal. Tanto que nós nos apresentamos como uma empresa de consultoria e especialista em desenvolvimento de ecossistema de negócios, porque na verdade é disso que se trata. Mas aqui hoje eu vou explicar para você exatamente o universo do franchise. Então vamos começar pelo seguinte ponto. Por que eu devo me tornar uma rede de franquias? Alguns pontos importantes. Primeiro ponto, você precisa crescer anualmente no Brasil, tá? Isso qualquer empresário, pequeno, médio, grande, seja o que for. A franquia é o que te dá mais condições disso. Eu não quero me aprofundar nesse ponto, mas entenda uma coisa. Você tem um coach pessoal na sua cola que te obriga a crescer todos os anos no Brasil. Esse coach é o governo, tá? Com altos impostos e com uma inflação monetária gigante. Quem não cresce, quebra. Porque a inflação começa a comer o teu poder de compra, a tua capacidade de fazer caixa, uma série de nuances, ok? Então esse é um ponto. Mas o porquê de franquia especificamente? Pessoal, franquia tem alguns benefícios muito grandes. O primeiro dele vamos supor que você fosse crescer por unidades próprias. Você teria que desembolsar aí vários milhares de reais, né? Eu não sei o quanto no teu negócio específico, seja um negócio de serviços, um negócio de ponto físico, um escritório, uma loja, um restaurante, seja na área que for você, uma indústria, tá? Mas se você quiser expandir o teu negócio geograficamente, você vai ter que gastar um bom dinheiro. Maquinário, contratar pessoas, um imóvel, de repente, layout, fachada, equipamentos, mobiliário, como eu já disse, uma série de coisas, tá? Na franquia, quem faz esse investimento é o seu franqueado. Você cresce, ou seja, com dinheiro de terceiros. Ao invés de você fazer uso do teu caixa, você fazer uso da tua reserva, ou pegar dinheiro com um banco e pagar altos juros, o que você faz? Um terceiro financia esse negócio. E é muito interessante porque esse terceiro também está buscando se beneficiar com isso. Então, primeiro ponto, crescer com dinheiro de terceiros. E eu vou falar para vocês uma coisa que talvez vocês nem imaginavam isso que eu vou falar, tá? Que é o seguinte, que a maioria dos nossos clientes, eles não procuram por crescer com dinheiro de terceiros, por isso também. Mas para conseguir uma mão de obra qualificada. Quantos de vocês, escreve aí no chat, depois eu dou uma lida. Quantos de vocês estão aí, não estão conseguindo crescer, fala para mim, porque você não consegue um bom gerente, um bom diretor, um bom executivo, que vista a camisa, tenha visão de dono para fazer o seu negócio se desenvolver. Quantos de vocês que estão estagnados aí, talvez até mais no operacional que no estratégico, que você não tem gente boa para colocar? Então, mão de obra qualificada, competente, é uma dor latente, tá? Não só no Brasil, como em todo mundo. Hoje essa é uma dor muito grande, mas principalmente no Brasil. Felipe, e como é que o franchise me resolve nisso? O franchise é o seguinte, esse personagem chamado franqueado, você vai se tornar o franqueador. O franqueado, essa pessoa que adquire a franquia,
essa pessoa que quer acessar o seu know-how, a sua marca, aprender com você, não ir na tentativa e erro, essa pessoa, primeiramente, ela está muito motivada para começar esse negócio. Segundo, essa pessoa, esse franqueado, ele tem interesse em que esse negócio dê certo mais do que você, às vezes. Por que isso? Ele colocou dinheiro. Uma linguagem de negócios, a gente chama isso de skin the game, colocar a pele em risco, entende? Ele está com a pele em risco. Ele não está ali gerenciando ou tocando o negócio pensando no hoje só, entendeu? Que se qualquer um aparecer com uma oportunidade um pouquinho melhor, te abandona. Não, não é isso não. Ele colocou dinheiro, ele provou que ele quer. Ele está com a pele em risco também. Então, essa persona costuma ser eficiente, vestir a camisa, colocar toda a sua energia. Então, eu não tenho dúvida de te dizer, o franqueado é o seu melhor parceiro. Tá? Ele vai ser o melhor parceiro de negócios. Terceiro ponto de por que as pessoas crescem com franquias. Deixa eu acelerar que eu também não quero delongar muito. Terceiro ponto é se livrar dos problemas trabalhistas. É impossível empreender no Brasil e não ter problemas trabalhistas, ok? É impossível. E escreve de novo no chat aí. Escreve problemas trabalhistas e me conta se você já teve alguma coisa. Depois eu vou estar lendo aqui todo mundo que está mandando aí. Vocês já estão mandando aí. Pode mandar isso aí. Problemas trabalhistas, tá? Não dá para empreender no Brasil e não ter problemas trabalhistas. Ok? Não tem como. E deixa eu te citar um dado aqui. De 100% das causas trabalhistas no globo terrestre, no mundo, 95% delas estão em um país específico. Sabe que país é esse, né? Isso, é o nosso, o Brasil. Então, essa é uma característica do modelo do relacionamento entre governo e empresas que tem no nosso país, tá? O intervencionismo da nossa CLT gera isso. E não adianta reclamar, falar se isso é bom, se isso é ruim. O ponto é entender, esse é o nosso cenário. É nesse ambiente que nós estamos inseridos. Você não consegue empreender sem ter problemas trabalhistas, infelizmente. E me conta aqui, como eu já disse, se você está tendo ou já teve algum, tá? Tomou prejuízos com isso. Felipe, no que a franquia me livra disso? Olha que sensacional. Embora no franchise a gente vai compartilhar marca, metodologia, know-how, produtos, serviços, uma série de coisas, cada franquia tem um CNPJ próprio, um CNPJ específico. E se tiver problemas trabalhistas na unidade do seu franqueado, seja ela com um colaborador, seja ela com 10 colaboradores ou 20, esses problemas se restringem ao CNPJ dele. Não respinga na franqueadora, não respinga em você. Logo, essa dificuldade, digamos assim, fica pulverizada e você não tem problemas com isso. Então você se blinda dos problemas trabalhistas, ok? E um último ponto que é importante citar, tá? Um ponto importante, muito importante também. Se você faz acesso a fornecedores ou algo nesse sentido, seja de matéria-prima, de algum tipo de equipamento ou de algum produto, conforme a rede cresce, você tem mais poder de barganha para diminuir seus custos e maximizar os seus lucros, né? Em rede, a gente faz isso muito mais rápido do que você sozinho crescendo. E um outro ponto seria que você cresce mais rápido. Você adquire mais mercado, share de mercado, de forma muito mais rápida e abrangente, fazendo tua marca ficar forte e chegar em locais que você talvez demoraria anos ou décadas para chegar. Então, esses são alguns benefícios do sistema de franchising. Faz sentido para você? Põe aí nos comentários se está fazendo sentido para vocês. E não esquece, vou abrir para perguntas depois, ok? Pessoal, agora eu vou seguir aqui, deixa eu falar um pouquinho quem eu sou, quem nós somos aqui na Alce Negócios e como que é a nossa metodologia. Eu vou fazer uma apresentação para vocês, tá? Vou compartilhando ela aqui, vocês vão acompanhando junto comigo. Entenda o seguinte, ó, eu, como disse aí no início, quando você se cadastrou para a live, entendeu? Meu nome é Felipe Ramos, eu trabalho com negócios já há quase 20 anos, com franquias há aproximadamente 15 anos, tá? Tenho um know-how muito denso nisso, tenho uma formação em diversas áreas, uma delas filosofia, ou seja, eu quis entender de pessoas ao longo da minha trajetória, porque clientes são pessoas, colaboradores são pessoas, líderes de equipe são pessoas. Quem não entende de pessoas, não entende de gestão, não entende de liderança, não consegue construir algo sadio, ok? Porém, hoje a gente se foca muito no suprassumo do empreendedorismo, que é o quê? Quando você deixa de ser um herói na jornada, né? Porque você que é empreendedor é um herói. Só que você começa a deixar de ser alguém que está no front para criar um reino,
criar uma estrutura. Estou fazendo analogia aqui com heróis, ok? Todo herói que fica só na batalha, em algum momento ele morre. Ele vira um Marte. Eu acho que você não quer virar Marte, né? Você quer estabelecer um reino, um feudo, por assim dizer, num bom sentido, e agora começar a governar, criar uma estrutura, arrebanhar outros heróis franqueados para te ajudar a construir uma estrutura gigantesca, tá? Então, a gente se especializou em ecossistema de negócios e um dos principais, franchise, franquia, ok? Faz sentido? É isso que a gente faz. Então, eu tenho desenvolvido meu know-how nisso. Eu tenho graduação, pós-graduação em economia, tá? Para entender como funcionam os sistemas, e tenho um MBA focado em liderança, em gestão estratégica de pessoas e liderança de corporações, tá? Só que essa carteirada aqui dos diplomas é o de menos. O que vale de fato é a nossa habilidade de aprender e ficar se reformulando. Hoje em dia a gente está numa era que o diploma não conta muito, tá? Eu conheço gente de excelência que não tem nem graduação. Então esse não é o ponto, mas só para você conhecer um pouquinho da gente. Bom, nossa empresa, a Alça Negócios, tem como missão, tá? E eu vou seguir uma apresentação básica aqui, que nós vamos mandar para vocês depois. A gente tem uma missão muito básica, ok? Básica, porém importante, que é ajudar o Brasil, nosso país, por meio de capacitar empresários a crescerem, gerarem mais negócios, prosperidade para o país e vagas de emprego. O melhor programa social que existe são empregos, né? Então, imagine você que é empresário. É por intermédio do teu trabalho, da sua empresa, da tua ação empreendedora, que você está ajudando pessoas a sustentar suas famílias, gerar prosperidade. Isso aqui não é para ficar bonito o vídeo. A gente acredita nisso de verdade, tá? Eu estou falando isso para você aqui na live, falar, poxa, aqui, pessoal, né, tem um coração bom. Não, isso é verdade. A gente precisa gerar prosperidade, né? A gente não pode pensar só em nós. Então a gente consegue realizar uma missão enquanto também empreendemos. Então essa é a nossa missão. Okay? Capacitar empresários a se tornarem grandes e fortes. E o Brasil, ele é um ambiente difícil, tá? Ele é um ambiente difícil. Você tem no Brasil o governo, que é o governo que cobra mais impostos do mundo e tem pouco retorno. Pô, Felipe, vai ficar mal do nosso país e tudo mais? Filho, se eu não falar mal do país, e não estou falando mal, só estou constatando uma realidade, você vai ficar em Nárnia. Não quero que isso aconteça com você. Você tem que entender o ambiente que você está inserido. Se você não quiser entender o que é o Brasil, você tem que pegar o aeroporto e ir para outro país. Aí esse papo aqui nosso não faz sentido nenhum mesmo, tá? O teu ambiente de negócios é o Brasil? Você tem que entender como funciona o jogo. Carga tributária é alta. Por isso que eu sempre falo, a melhor defesa é o ataque. Nesse caso, a melhor defesa é o crescimento. Você tem que crescer, você precisa crescer. Se for para absorver uma coisa só dessa live nossa aqui, crescer é uma necessidade, não é ser ambicioso, é uma necessidade, ok? Mas estamos no Brasil. Outro ponto, a nossa cultura, infelizmente, é uma cultura marxista, uma cultura de luta de classes, onde você que paga as contas, sustenta o país, é a locomotiva do país, gera empregos, é visto como alguém que explora, é visto como alguém que é mau, por essência, entendeu? Não faz sentido nenhum isso. Mas a gente vive nesse ambiente. Então, além do empreendedorismo já não ser fácil, a gente vive nesse ambiente aqui. Eu sei que muitos de vocês que estão assistindo, porque muitos de vocês a gente já conversou, conhece, foram empreender por necessidade, né? Herói na batalha. Você quis dar uma condição melhor para a tua família, foi inventar o próprio emprego, estava num ambiente medíocre, nocivo, empresarial, falou, poxa, eu posso fazer melhor, e foi empreender, e várias outras histórias. Mas muitas vezes foi empreender sem as habilidades técnicas necessárias, né? Foi só na cara e na coragem, aprendeu na tentativa e erro, e tá tudo bem. Mas nós estamos num momento aqui agora, juntos, de estruturar isso tudo, e pegar essa excelência que você desenvolveu e transformar em negócios. Esse é o ambiente que nós estamos inseridos, ok? Continuando a minha apresentação aqui, porque a Alça Negócios é a melhor escolha e eu acredito nisso. Empresas, gente, cada empresa tem a sua experiência, tá? Tem o seu óculos, né? A visão de mundo pelo qual conhece as coisas. Eu desconheço empresas com o know-how técnico dos sócios da Alça Negócios, da nossa equipe de líderes habilidosas de núcleos que nós desenvolvemos, tá? Hoje nós vemos no mundo multidisciplinar.
ok? Não dá para ser só especialista numa coisa. E nós nos tornamos habilidosos em diversas coisas e sabemos lidar de forma multidisciplinar, lidando com problemas e situações das mais diversas. Então, de fato, eu acredito nisso. Outra coisa, hoje nós estamos com mais de 300 empresas atendidas. Foram centenas de projetos, nós fomos lapidando o nosso processo de desenvolvimento ao longo desses processos. E isso realmente é algo que faz a diferença. E mais de 300 processos, a gente nunca está atrás aqui de quantidade, mas de qualidade. Nós rejeitamos clientes, ou muitos clientes nossos, a gente disse assim, ó, não cabe para você franquia, tá? A gente faz uma análise de franqueabilidade, precisamos dar um passo atrás e você precisa melhorar os teus números, melhorar a tua organização ou melhorar os seus canais de venda. E ajudamos também os nossos clientes a fazerem isso, ok? Então nós sempre somos muito transparentes. Virou franquia, quem podia estava no momento de fato de virar franquia. Então, são mais de 300. Temos aí milhares de horas de treinamento, tá? Workshops, treinamentos, convenções e eventos, treinando franqueados e franqueadores. Então temos muitas horas de treinamentos, tá? Milhares de horas nisso, batendo hoje um pouco mais de 15 mil horas de treinamentos e consultoria, tá? Estou separando isso de consultoria e de treinamento também. Mais de 7 mil pessoas treinadas, viu? Entre franqueados e franqueadores, é um número expressivo. E como eu te disse, aí só com franquias, aproximadamente 15 anos no mercado, tá? Então estou falando um pouquinho da nossa empresa para você. O que a gente faz na Áustria aqui, pelas empresas? Vou ser rápido aqui, porque isso aqui não é o nosso foco. Só para você nos conhecer. Nós temos dois grandes pilares na nossa empresa. O primeiro é o pilar de consultoria, onde nós atuamos desde análise tributária, consultoria, diagnóstico e uma série de outras coisas para as empresas. A parte de franchise. E para franchise, nós realizamos formatação de franquias. Nós ajudamos você a se tornar uma franquia de sucesso. Já vou te explicar o que é formatação, tá? Porque a palavra assim fica muito subjetiva. Vou te explicar o passo a passo do nosso método. Então, a gente faz formatação de franquias, ok? Que é o que nós vamos falar hoje. Também realizamos expansão de negócios, porque você formata para se estruturar bem, para depois, é claro, vender as suas unidades, achar investidores, parceiros franqueados para estarem junto com você, tá? Então, o que acontece? O segundo passo é a venda. Somos especialistas em vendas de negócios também. Também vendemos, ok? Chamamos investidores, criamos processo de venda, funil de vendas. Temos nosso famoso funil de vendas em Y. Nós falamos muito sobre ele, porque hoje não basta tráfego pago. A gente precisa também de ações ativas. E nós temos toda uma metodologia sobre isso, para você saber. O terceiro ponto que nós realizamos, gestão estratégica de redes. Pois você tem diversos franqueados, um ponto importante é você fazer a gestão deles, ajudá-los a performar, estar presente com eles, tá? Isso também não é uma tarefa simples. Você pode terceirizar para nós também, no futuro próximo, a gestão da sua rede, onde nós vamos fazer a gestão por indicadores, tá? Por OKRs ou KPIs, como você preferir chamar, mas para fazer que essa gestão de rede com metas dê bastante certo. Pessoal, e nós também temos atendido ao longo dos anos o Brasil inteiro, tá? Atendemos o Brasil inteiro com excelência. Para nós isso é muito bom, porque o nosso país tem dimensões continentais, então nós adquirimos experiência sobre o sistema, o ecossistema do país como um todo, mas também das culturas. Temos clientes no norte, no nordeste, no centro-oeste do país, no sul, temos clientes espalhados por todo lado. Embora somos aqui de São Paulo, temos clientes no Brasil inteiro, das mais diversas áreas que você possa imaginar, tá? Das mais diversas áreas. Eu não quero me estender muito mostrando aqui, mas eu quero mostrar alguns clientes para vocês, passar aqui ao longo da apresentação, vou mostrar um pouquinho, contar um pouquinho de história. Se quiser avançar um pouquinho, fica à vontade, direto para a parte de onde eu explico como é a formatação de franquia, mas vou te dar um conselho aqui, tá? Está procurando entrar no universo novo? Faz com excelência. Tira um tempo, presta atenção e observa, ok? Nem que você tenha que parar o vídeo, continuar um pouquinho depois. Quando a gente quer fazer algo com excelência, a gente precisa gastar tempo. E tempo a gente tem, né? Basta olhar o aplicativo que registra o quanto tempo a gente gasta nas redes sociais hoje em dia, tá? Questão de prioridades. Quero mostrar alguns clientes aqui, ó, para você dar uma olhada. Temos clientes na área da saúde, indústrias, prestação de serviços, tá? Clientes na área da educação, vários vastos clientes,
de diversas áreas. Eu não vou apontar nenhum especificamente aqui, você pode ver o nome ali depois e pesquisar. Não estão todos aqui, no nosso site tem completo, mas estão alguns clientes, tá? Tem da área do agro, tem quem exporta, quem importa, tem cliente de tudo que vocês possam imaginar. A gente, ao longo dos anos, formatou diversos tipos de franquias, tá? E fico muito feliz porque a maioria dos nossos clientes hoje continuam sendo nossos grandes parceiros de negócios, tá? Queria destacar alguns depoimentos aqui de pessoas que fizeram depoimentos em vídeo, mas também depoimentos escritos, né? A Beatriz é uma cliente muito interessante, ela tem um instituto de alfabetização, e o interessante do business da Beatriz, que eu quero destacar, é que é um business que muita gente não acreditava, mas ela faz a alfabetização de adultos e de crianças também com dificuldade. Poxa, está realizando, ajudando famílias, vidas, enquanto ganha dinheiro e abre possibilidade para outras pessoas empreenderem. O business dela é muito interessante. Mas o que eu quero destacar aqui é o seguinte, ela vendeu a primeira franquia dela no processo de formatação, nos pagou, isso é muito comum com os nossos clientes, tá? Pagou o projeto com a venda da franquia durante a formatação, do nosso auxílio, nossa orientação de como fazer isso já no network. Porque franchise, se você faz um trabalho bem feito, os seus primeiros franqueados provavelmente estarão dentro do seu network, tá? Antes da gente começar a própria venda profissional, é possível que você faça algum tipo de venda para parceiros ou clientes, tá bom? Mas a gente vai explicar isso mais para frente. Um outro cliente aqui, um cliente bem antigo, é o Alexandre da Quimidet. O Alexandre tem a Chemist, que é uma indústria de químicos, tá? Para limpeza, desde indústrias também, a limpeza doméstica, a limpeza do dia a dia da casa, tá? Dos escritórios. Eles têm uma indústria, as lojas são a Quimidet, ok? Tivemos a oportunidade de atuar com eles, de trabalhar com eles. E eu gosto de destacar o depoimento do Alexandre, porque ele diz assim, ó, simples, trata-se de uma empresa cujos sócios estão envolvidos na operação do negócio, garantindo a entrega do que foi combinado. Se tiver algum cliente nosso na live aqui, porque eu acho que tem, pode escrever aí, pode estar aqui aberto, viu, pessoal? É transparência. Escreve aí se a gente faz um bom trabalho ou se falhamos em algum ponto. Eu não tenho problema nenhum com isso, tá? Escreve aí que é interessante. Mas por que eu gosto do destaque dele? Perfeito ninguém é, mas a gente trabalha para acertar. Se acontecer algum problema no meio do caminho, nós e nossa equipe vamos atrás para resolver, melhorar e desenvolver. Felipe, vocês são muito éticos? Nós somos muito éticos. Mas eu gosto de destacar uma coisa. Ética é importante, é um princípio pessoal que é de dentro para fora. E eu defendo esse princípio. Mas mesmo quem não é ético de dentro para fora, deveria ser ético por inteligência. Nós vivemos num mundo que a informação está aí, 2 cliques você descobre qualquer coisa de qualquer empresa. Tem que ser ético, meu amigo. Nem que seja por estratégia, ok? Então, nós levamos muito a sério a ética, por ser um propósito nosso, mas também por inteligência. Então, nós somos resolvedores de problemas. Outra coisa, anota isso aí se você não aplica isso que eu vou te falar na tua empresa. Empresa que não analisa o CAC dela, que é o custo de aquisição de clientes, essa empresa não sabe nem o que empreender, tá? E a gente é viciado em indicadores, ok? Vamos ensinar isso, fazer isso na tua empresa, na tua franquia. Qual que é o meu custo de aquisição de clientes, tá? Primeiro ponto, beleza. Agora eu preciso analisar o LTV. Quanto tempo esse cliente fica na base com a gente? Porque a gente tem que pensar em recorrência, certo? Franquia, mais do que tudo, é um negócio de recorrência. Você ganha no início e ganha de forma recorrente com crescimento exponencial ao longo do tempo. É igual os juros compostos, tá? A gente pensa muito nisso. A gente quer que você seja nosso cliente, o propósito é esse, mas para sempre, não agora. Não por 3 meses, 6 meses. Eu quero entrar na sua empresa, ajudar você a se tornar uma rede, depois vender as franquias para você, talvez não para sempre, mas durante um tempo, até que você tenha condições de internalizar, ou muitos clientes ficam com a gente durante muito tempo, e depois te ajudar a fazer gestão, e te ajudar em eventos, e estar junto durante muito tempo. Não tem lógica eu trabalhar para ter um cliente, me esforçar para ter um cliente, cativar um cliente, para depois ele não estar mais comigo. Ok? Então, esse depoimento dele é muito interessante. E nós escolhemos ser assim, estarmos envolvidos na operação do negócio e gastar dinheiro contratando gente de qualidade, qualificada. Tá? O teu projeto não cai na mão de qualquer um. Ok? A gente zela muito por isso. É mais caro, dá mais trabalho. A gente tem que ter um trabalho de formação de equipe muito grande, porque não adianta querer pegar só profissional formado no mercado. Dá trabalho, mas esse é um dos DNAs da nossa empresa. Bom, poderia citar mais muitos clientes aqui. Eu gostaria de citar a história da Priscila, que
durante o processo de formatação, já conseguiu desenvolver 6 lojas. Isso é muito interessante, tá? Eu acho muito interessante dizer isso. Alguém que trabalha com serviços e produtos. Eu vou mostrar mais cases aqui ao longo desse bate-papo nosso. Bom, esse aqui é o ponto que muita gente está aqui para entender, né? Felipe, o que é esse negócio de formatação de franquias? Talvez você tenha visto o nosso e-book sobre isso, já tenha visto outros vídeos, mas eu vou aprofundar aqui e explicar qual que é o nosso método. Primeiro eu preciso te explicar uma coisa, e que fique muito clara. Se eu estivesse falando de produtos aqui, se eu vendesse telefone, se eu vendesse algum equipamento, é mais fácil. Eu te mando a tabela técnica do produto, eu falo o modelo, a configuração, a cor, o tamanho, o peso, é mais fácil. Quando a gente fala de uma prestação de serviços, formatação de franquia, a semântica já não ajuda muito. Por quê? Porque formatação de franquia é uma palavra. Eu não sei o que você tem na cabeça ou suas experiências com formatação de franquia, ou se está avaliando concorrentes nossos, porque a palavra pode ser até a mesma, só que a metodologia não é. As pessoas que executam não são. Ok? Fica claro isso? Então, eu preciso te descrever de uma maneira bem clara qual que é o nosso projeto, como que nós desenvolvemos essa formatação. Isso que eu vou fazer agora. Porque respeita a sua inteligência, viu? Você precisa entender o que você está... o universo que você está tentando entrar. Deixa eu te explicar como que é o nosso método. Tentar fazer isso de uma forma não muito extensa, mas clara. Veja bem, o projeto de formatação da Altra Negócios tem 5 etapas macro, tá? Nós vamos passar pela etapa de modelagem de negócio, que é um trabalho estratégico, modelagem financeira e tributária. Terceira etapa, uma etapa jurídica, tá? Onde nós desenvolvemos contratos e todas as ferramentas jurídicas que o franchise exige. Talvez você está assistindo e falou, Felipe, você não falou da Lei Magalhães Teixeira ainda. Eu vou deixar para falar no terceiro ponto aqui. Segura aí. Quarta etapa nossa é a etapa de manualização. E nossa quinta etapa é o que a gente chama de mentoria, tá? Eu vou explicar uma a uma nesse momento aqui. Etapa por etapa. E já te adianto, esse projeto dura em média 3 a 4 meses para ser bem desenvolvido com excelência. Na nossa primeira etapa, pessoal, a etapa de modelagem de negócios, o que a gente faz nessa etapa? Resumidamente, eu quero te dizer. É uma etapa de conhecer o seu negócio, de entender como esse negócio funciona. E observe o seguinte, até agora aqui, eu estou te explicando o que nós vamos fazer, eu não estou te prometendo nada, eu só estou explicando como é que funciona. Porque quem fala muito, quem chega falando é palpiteiro. Tem uma coisa que nós não somos, é palpiteiro. Eu não tenho solução pronta, eu não tenho remédio para cada pessoa. Tá? O nosso trabalho é personalizado. Nós nos aprofundamos e desenvolvemos soluções personalizadas. Então, eu não chego falando, porque eu não sei qual que é o atuador, qual que é o teu negócio. De repente, você está há anos no mercado, mas não está tendo muito lucro, ou seja, talvez está até viajando na maionese no teu modelo de negócio. Nós vamos te ajudar a entender e resolver isso, tá? Então, a forma que nós temos para isso é um diagnóstico, ok? Então, primeira etapa, nós vamos entender a sua empresa. Entender como você compra, como é que você vende, qual que é a sua cadeia produtiva, como é que você faz o que você faz, como você está de marketing, como é que você está de ferramentas, como é que você está de sistemas, como é que você está de organização, qual que é o teu fluxo de equipe, qual é a sua pirâmide organizacional. Nós vamos entender qual é o teu core business, o que você faz de fato. Vamos esmiuçar isso. Conversando com você, enviando questionários, te questionando em reuniões, tá? Pedindo relatórios. Felipe, eu não tenho nada disso muito claro. Fique em paz. Tem empresas que têm isso um pouco mais claro, estão totalmente automatizadas. Tem empresas que estão indo nas planilhas. A gente dá um jeito de te ajudar. O importante é que você saiba como isso funciona. Ok? Nós vamos entender tudo isso de fato, entender os indicadores. Paralelo a isso, nós vamos olhar o mercado externo. E vamos pesquisar todas as empresas do Brasil que já são franquias no seu segmento, se tiver. E a gente tem tido o prazer de encontrar coisas bem inovadoras aí pelo longo do nosso caminho. Mas nós vamos pesquisar todo o Brasil e entender quem são essas franqueadoras, onde estão, há quanto tempo estão, como é que trabalham, quais modelos de negócio operam, quais são o seu mix de produtos ou o seu mix de serviços, como estão colocadas as redes sociais, quanto cobram taxa de franquia, fundo de propaganda, quanto que cobram de royalties, né? de uma série de coisas, Nós vamos entender quem que é o mercado. Analisando internamente a sua empresa e o mercado externo, o ambiente, nós vamos aprender bastante sobre o seu negócio. E a partir daí, nós desenvolvemos um plano de ação.
de curto, médio e longo prazo, onde nós vamos te dar feedback e executar junto com você tudo aquilo que nós desenvolvemos. A gente costuma dizer que aqui na Áustria, a gente não é só uma consultoria, nós somos uma fazedoria. Porque a gente pega na mão do nosso cliente e caminha junto para executar junto os problemas que o cliente pode acabar tendo, e te indicando todos os caminhos, tá? Pode ser que você tenha problemas que precisam ser analisados e avaliados no curto, no médio e no longo prazo. E vamos fazer isso junto com você. Vou te dar um exemplo aqui. Registro de marca no INPI. Alguns de vocês que estão aqui têm, alguns de vocês talvez não tenham. Ah, então eu vou lá agora registrar para depois pensar em franquia. Não perde tempo. Esteja conosco e nós vamos te auxiliar nisso. Te garanto que vai sair mais assertivo, com mais excelência e mais barato, tá? Só que isso é um ponto do nosso diagnóstico. A gente olha projeto arquitetônico, a gente olha uma série de coisas. Inclusive, se você estiver aqui tiver um nome feio, viu, um nome deselegante, nós vamos falar para você. Não podemos te obrigar a mudar, mas nós vamos dizer, ó, em rede, esse tipo de posicionamento de marca, de brand, não funciona muito bem. E nós vamos te ajudar a pensar. A decisão final, com certeza, é sua. Mas a gente sempre legisla bastante por aquilo que a gente acredita. Então, nessa primeira etapa, é toda essa imersão e essa análise, tá? E aí a gente termina essa etapa definindo o modelo do negócio a ser replicado. Pelo menos para a gente começar a analisar. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você tem uma unidade, apenas uma. Seja uma unidade de um escritório com vários vendedores e profissionais, ou uma loja, ou um negócio de alimentação, uma loja de construção, ou que você atue lá no agro, não importa, tá? Ou seja, uma indústria que só tem um canal de venda, não importa. Nós vamos entender o seu negócio. E pode ser que você tenha um canal que já opera bem, um modelo de vendas, um modelo de loja, algo nesse sentido. Nós vamos sempre nos basear no que é real, no que é tangível, no que você já faz. Só que aprender no mercado, pode ser que a gente diga assim para você, fulano, você já tem um modelo, só que cabe também um outro modelo. Um modelo mais premium que o que você já tem, ou você já é premium, um modelo mais compacto do negócio, ou o teu business é um pouquinho diferente, você tem representantes na rua, se franqueado é mais um representante, um vendedor, mas a gente tem um outro tipo de modelo. A gente vai entender o mercado, eu não quero ser palpiteiro, tá? Estou te falando as hipóteses de mercado que a gente tem. E aí a gente vai pensar o que faça sentido e já vamos para as próximas etapas com o modelo replicando o que você faz, seja 1, 2 ou 3, não importa, e talvez com algumas hipóteses, testes para a gente avaliar também. Então a nossa primeira etapa é essa. Ficou claro? Se não ficou, coloca as perguntas aí pode escrever aí no chat. No final da live eu vou abordar todas elas e a gente vai tirar as dúvidas, tá? A gente quis fazer nesse formato exatamente por isso, viu, gente? Sem pressa. Eu vou ficar tirando dúvidas aqui até o final. Não quer dizer que todos que estão aí vão ficar, mas eu quero que quem se interessar em ficar saia com as dúvidas todas sanadas e tudo muito, muito claro e resolvido, tá? Segunda etapa da nossa metodologia. A gente chama de etapa de modelagem financeira e tributária, porque a gente vai olhar bastante para esse lado, mas é uma etapa de business plan, mas com bastante ênfase em viabilidades financeiras. O que a gente vai entender aqui? Ó? Entendemos o modelo de negócio? Tua cadeia produtiva, como é que você trabalha hoje? Entendemos. Então a gente agora vai começar a levantar números junto com você, tá? Primeira etapa é levantamento de investimentos. Que vai te ajudar a levantar os investimentos. E pode ser que você tenha feito isso há 15 anos atrás e, né, que vai dar um trabalhão para atualizar tudo isso hoje. Levantamento de investimentos. Ou seja, para montar uma unidade dessa, um escritório desse, ou começar a pilotar isso na perspectiva do franqueado, tá? No futuro. Quanto custa isso? Certo? Quanto vai custar isso aí? Vamos dizer como se fosse uma unidade ponto físico. Mobiliário, equipamentos. Quanto vai custar tudo isso? Fachada, decoração, o projeto arquitetônico em si, talvez reformas. Quanto vai custar tudo isso? Quanto vamos gastar com marketing inaugural para chegando na cidade? Quanto de estoque inicial precisa? Certo? De equipamentos no sentido mais para execução do trabalho. O que precisa? Aqui a gente já começa a pensar, mas não definir. Quanto que é a tua taxa de franquia? Que ela também entra nos custos. Primeira etapa, custos de investimento. Ok? Daqui a gente entende quanto que custa investir. E também esse é um indicador, né? O valor do investimento, para a gente puxar outros indicadores depois na viabilidade.
Segunda etapa desse momento aqui, viabilidade financeira. Ah, agora sim. Agora nós vamos criar uma DRE e projeções pensando para o futuro do teu negócio. Tudo com o pé no chão, viu, gente? Porque planilha aceita tudo. E a gente tem que pensar com o pé no chão, na realidade, e lembrar que o seu futuro franqueado é alguém que vai despender dinheiro, é alguém que vai envolver os seus sonhos, e a gente tem que ter muita responsabilidade com ele, tá? A gente aqui, antes de ser vendedor, nós somos bons vendedores, mas antes de ser vendedor, nós somos bons consultores. E as coisas têm que ser feitas para longo prazo. Então isso a gente faz com muito critério. Viabilidade financeira, beleza. Como é que a gente vai executar isso aqui, essa viabilidade, essa projeção? Bom, relatórios que você tenha, bate-papos com você, análise de mercado. Pode ficar tranquilo que a metodologia para isso a gente sabe. E nessa viabilidade, nós vamos entender totalmente as fontes de receita desse franqueado, os custos que ele vai ter, seja com aluguel, custo ocupacional, água, luz, energia, sistemas que ele vai utilizar, o marketing mensal que ele vai gastar para atrair os clientes, tá? A gente vai fazer uma viabilidade financeira na visão gerencial, aquela visão que não só mostra números, mas que provoca reflexões estratégicas para o negócio rodar. Porque no final das contas, gente, quando um lead entrar para conversar, ele quer sentir firmeza, tá? No negócio. Por exemplo, muitos de vocês que estão aí, talvez até já tentaram vender o seu negócio, conversaram com o lead, e você saiu tacando números aí e não validou esses números, né? E a gente tem que traduzir tudo. Preciso vender tanto por dia. A meta é vender tanto por dia. Mas para vender tanto por dia, eu preciso fazer o quê? Isso tem que estar no plano de negócio da franqueadora, do franqueado. Isso tem que estar na viabilidade financeira. Porque senão nós estamos falando de um papo aqui utópico. Entende? Isso, vamos para o funcionário da alimentação. Isso representa quantos pratos por dia? Isso é uma boa reflexão. Tem que ter isso, tá? Qual que é esse ticket médio? Ok? Se fosse serviços, estamos falando de quantas visitas? Quantas ligações? O chatbot rolando ali, no LinkedIn, quantas prospecções ativas? Quantas ligações? Certo? Quanto de budget em tráfego pago para cair lá no topo do meu funil? Isso tudo entra na nossa viabilidade financeira. Porque isso importa para ter certeza do que nós estamos falando, para ver se esse modelo é sustentável de fato, importa também na hora de vender. Porque ninguém vai colocar o seu negócio numa ideia fraca. Ok? Numa ideia fraca. Ninguém põe coisa numa ideia fraca. Nossas viabilidades financeiras são tão boas, modéstia à parte, que muitos dos nossos clientes levantam investidor anjo, dinheiro com bancos, com a viabilidade que nós preparamos. Porque ela é muito densa. A gente coloca numa perspectiva, se necessário, de EBITDA, que é a visão do investidor e a visão do banco. Enfim, fazemos de uma forma muito clara. Mas eu tenho uma novidade para você. Isso é um diferencial da Austria Negócios. Eu não conheço nenhuma outra empresa que faz isso. A gente faz a viabilidade financeira sua, franqueador, do seu negócio e dos modelos do franqueado. Então são viabilidades diferentes, tá? São visões estratégicas diferentes. Eu só conheço a Austria Negócios que faz esse tipo de trabalho. E no nosso projeto isso entra também, porque isso é muito importante. Essa viabilidade na perspectiva do franqueado, ela tem duas importâncias macro, tá? E segura aí as perguntas, depois eu vou trazer elas. Responder elas. Mas tem duas importâncias. Grave isso que eu vou te falar. Isso é muito importante. Essa viabilidade, primeiro, é para ver se o negócio dá resultado. Se o negócio realmente é viável. Poxa, Felipe, você está dizendo que pode ser que o meu negócio não seja viável? Eu faço isso há 15 anos. É verdade. Mas você faz há 15 anos. Você não paga royalties, você não paga fundo de propaganda. Talvez você já seja uma referência muito forte na tua cidade. Você começou em outra época. O jogo do franqueado tem que ser bom. Mas o game que ele vai jogar é um pouquinho diferente do teu. Certo? É um pouquinho diferente. E a gente tem que analisar tudo isso. Deixa eu te contar um caso. Estou sem pressa e eu estou fazendo essa live na perspectiva de respeitar a inteligência de quem está assistindo, tá? Deixa eu te contar um caso interessante. O caso é o seguinte, muitos clientes nossos, às vezes vêm para uma formatação e nessa etapa aqui se assustam. Por quê? Porque o negócio fica mal viável. E nós vamos falar para você, tá? Vamos te ser muito sincero. Isso aqui não está com uma viabilidade interessante, isso não é atrativo. E a preocupação aqui não é só atrativo para vender, é atrativo para o franqueado viver disso. Não tá ruim. E não tem problema, porque a viabilidade financeira, essa formatação, é um laboratório para a gente ajudar a evoluir. E aí, já aconteceu muito de cliente nosso, vamos dar um exemplo na área de produtos, vai? O negócio não deu viabilidade. A gente vai te dar um plano de ação para resolver isso.
Outro dia aqui, recentemente, a gente falou para um cliente nosso, falou, fulano, ó, o negócio não é viável, estamos com alguns problemas. Ele falou, o que a gente faz agora? Você vai fazer exatamente isso. Nós mesmos fizemos uma curva ABC no mix de produtos dele. O mix de produto era muito inchado, tá? Tinha muita coisa com baixa margem. Fizemos uma curva ABC, o famoso Pareto, tá? Encontramos quais são os 20% de produtos que geram os 80% de retorno, de lucro, tá? E segregamos esse. Os outros 80% não eram bons, ok? E aí, missão do franqueado, levantar novos fornecedores com mais margem, mas que tenham a mesma qualidade. Ele foi e fez o dever de casa. Voltou, reprojetamos. O negócio ficou excelente, ficou ótimo. Inclusive, ele já está vendendo franquias, muito feliz e adquirindo bons parceiros de negócios franqueados. Mas observe, isso só foi possível identificar porque ele passou por um processo com especialistas como a gente, tá? Infelizmente, aqui na Áustria, a gente faz muitas reformatações de franquias. Por que eu falo infelizmente? Porque eu, de coração, eu não queria que algumas pessoas tivessem tido essa dor de quase quebrar a cara e ter, às vezes, prejudicado muitos franqueados. Mas tem gente muito amadora no mercado. Tem gente achando que está formatado e não está. Eu sempre faço eu dou o seguinte exemplo. Existem empresas que estão formatadas para franquia e empresas que estão aptas a vender franquia. O que é apto? Apto é você ter 3 linhas de números, alguns contratos e sair vendendo. Está apto a vender. Agora, meu amigo, formatado, preparado de fato, embasado, tá? Igual eu estou te falando aqui, são poucos. E ter materiais como os nossos é um diferencial de mercado na hora de vender. Então, primeiro ponto, vamos testar seu negócio da viabilidade de fato. Ok? Está fazendo sentido tudo isso que eu estou te falando? Escreve aqui nos comentários, pode escrever. Faz sentido isso que eu estou te falando? Responde aí. Faz sentido? Temos que fazer isso. Você não pode descobrir na tentativa e erro, na vida do teu franqueado, arrebentar com o coitado do franqueado, que o negócio não dava margem, ou que faltava um problema aqui, ali, ou que tinha algum ponto na parte de venda para o cliente final que não dava certo, ou que faltou isso ou aquilo. A gente tem que descobrir isso tudo aqui. Segundo ponto importante da viabilidade de franquias é o seguinte, muito importante, isso aqui vira um material de vendas no futuro. Material de vendas. O teu futuro franqueado talvez prospecte 3, 4 players, franqueadoras para virar franqueado. A maioria vai ter um vendedor lá, tubarão, praticamente dizendo, vem comigo que a gente te garante. Aí vem, seja os nossos profissionais do comercial aqui, ou o seu internalizado, ou você mesmo, eu não sei como a gente vai construir isso no futuro, e traz racionalidade, traz prova empírica, traz método, traz estratégia, dizendo, amigo, não é um mar de rosas, não é facinho, não é melzinho na chupeta, não. Mas é assim, assim e assim que a gente vai ter sucesso. Poxa vida, você ganha da concorrência, entende? Você ganha da concorrência. Por isso que eu te falo, talvez essa seja uma dúvida tua, né? Muita gente me pergunta isso, poxa, tô chegando agora no mercado, tem uma série de outros players no mercado, dá para penetrar ainda na briga aí? Dá, porque tem muita gente, mas tem muita gente fazendo um negócio ruim. Se você entrar com excelência, vai dar bom para você, vai dar certo. E a gente vai ser teu parceiro nisso. Ok? Ficou claro? Então essa etapa aqui é uma etapa disso. Fora isso, agora sendo mais resumidamente falando, nossa equipe vai fazer uma análise tributária. A gente vive num manicômio tributário, né? Por exemplo, se você tem uma indústria e manda coisa de um estado para o outro, você tem a substituição tributária e outros impostos, né? Que podem impactar na precificação do seu produto ou do seu serviço. A gente tem que analisar tudo isso. Porém, analisamos isso para que você não tenha nenhuma surpresinha no futuro, ok? E entendemos o fluxo da rede. Nós saímos dessa etapa, além das viabilidades financeiras, com uma matriz realmente de plano de ação, tá bom? Entendendo para quem vamos vender, quais são os canais de venda, quanto vai custar, quanto vai ter de retorno, na visão do franqueado e na sua visão também, como você está vendo aí nessa pequena projeção de uma matriz de organização Canvas, ok? Para você ter uma ideia de como isso vai ser feito. Isso aqui para o seu franqueado também e para a sua franqueadora. Aqui é um exemplo de alguns indicadores que a gente extrai, tá? Isso aqui é de um cliente nosso, de um micro negócio, tá? Um negócio bem compacto. Mas só para você ver alguns números que a gente extrai da viabilidade financeira, que ela é bem densa, acho que não convém mostrar uma viabilidade macro, né? Mas para você ter uma ideia, esse negócio que eu estou projetando aqui, para entrar nele custava 178 mil, a margem de lucro com a meta atingida era de 16%,
Aí quem é de serviço e fala, nossa, que margem baixa, serviço tem uma margem maior. Esse aqui é um business na área de produtos, tá? Então, para o franqueado era 16%, o faturamento bruto eram quase 5 milhões, como você está vendo aí, em 5 anos, o payback em 21 meses, e esses 16% de lucro representavam um pouco mais de 12 mil reais, falando de cash, né? Lucro em cash. E esse aqui é um número real porque o franqueado atua nessa operação. E quando nós analisamos uma viabilidade financeira, nós fazemos isso, eu te sugiro fazer isso também para você não entrar no estado de enganação com o teu próprio negócio. Isso tem que estar o teu prolabore aqui também, porque se você ocupa um cargo de gerência, de diretoria, o que você faz, se você fizesse era um custo. Você tem que ter o teu prolabore retirado. Mas também nós analisamos mensalmente os encargos trabalhistas. Vai me dizer que você está assistindo é daqueles que falam, meu negócio dá lucro. Aí em dezembro você faz empréstimo para pagar a folha de pagamento, né? Ou seja, você não contabilizou ela, não faz o menor sentido isso. Eu analiso o negócio de forma técnica, cartesiana, racional, quando eu faço isso. Então esses números aqui estão bem apurados, tá? Enfim, alguns números, tá? De lucro em 5 anos, primeiro ano que é o mais difícil, o break-even, ou seja, o ponto de equilíbrio, ele vem no terceiro mês desse business aqui. Então, todos esses indicadores são importantes para a venda, nós vamos trazê-los viabilidade financeira. Cansou aí um pouquinho? Imagina eu que estou falando esse tempo todo, tá? Pessoal, não é monólogo, não esquece. Eu estou falando, surgiu dúvida? Escreve, que no final da live, além de eu abrir para perguntas, eu vou responder todas as perguntas que estão aqui. Eu marquei nesse dia e nesse horário porque eu falei. Se a gente tiver que ficar várias horas aqui, mas eu vou matar todas as dúvidas que você tem para dar o próximo passo para fazer o seu negócio crescer e se desenvolver. O meu papel realmente é esse, tá? Trazer luz, trazer conhecimento para que você entenda e, ao entender, tome uma boa decisão de dar o seu próximo passo. Ok? Terceira etapa do nosso método são o desenvolvimento dos materiais jurídicos, contratos. E deixa eu gastar um tempinho falando com você aqui, tempo importante. No Brasil, nós temos uma lei que regula o franchise, que é a Lei Magalhães Teixeira. É uma lei que ela não é muito densa, muito clara, mas assim muito extensa, mas ela tem vários princípios. Os 3 pontos principais dela, que são exigências para você virar franquia, são 3 principais. Primeiro, você tem que ter números, tá? Esses números, ela não fala qual que é o grau de excelência desses números. Por isso que tem um monte de gente fazendo um monte de, desculpa a expressão, material porco por aí. No nosso caso, a gente já faríamos de qualquer jeito, né? Algo muito bem feito, um business plan claro e com números densos e claros, como eu acabei de te explicar, para a gente ter o que apresentar para o franqueado e respeitar a inteligência dele. A segunda coisa que ela exige é que tenhamos um documento chamado COF. Você já deve ter ouvido falar. É uma sigla para Circular de Oferta de Franquia. Esse documento é um documento que esse franqueado recebe antes de fechar o negócio, onde ele diz exatamente como vai ser o relacionamento do franqueado, franqueador, você, e o franqueado, aquele que vai investir no seu negócio para fazer parte dessa rede de franquias. Como vai funcionar esse relacionamento? Quais são as responsabilidades do franqueado e do franqueador? Como funciona esse relacionamento? Aonde é sinérgico e aonde o franqueador decide, onde o franqueado tem liberdade? Como funciona esse relacionamento, esse casamento que se inicia? Ok? Então esse é um documento muito denso. Aí temos contratos de franquia, temos uma ficha de qualificação de franqueados, temos uma ficha de um termo que ele recebeu a COF. Opa, por que esse termo, Felipe? Mesmo antes de uma venda. Escuta o que eu vou te falar. Sabe, uma regrinha aqui áurea e importante nessa área. Essa lei legisla pelo fato de que essa não pode ser uma negociação emocional. Então, a regra manda o seguinte: antes do franqueado fechar negócio com você, ele tem que, no mínimo, ter lido essa COF e ficar 10 dias com ela. Então, para registrar isso, nós criamos um termo de recebimento de COF. Ele pode ser físico ou online, 99% hoje em dia online. Ele te resguarda juridicamente desde já. Felipe, o terceiro ponto que a lei fala, o terceiro princípio macro dela, transferência de know-how. Então, nós temos que transferir para o nosso franqueado know-how. Porque franchise pressupõe transferir know-how para o franqueado no começo, com treinamentos, no meio, no suporte, tá, a essa rede, e no final também. Um dos maiores erros das franqueadoras são esses: não transferir know-how de forma adequada. E, gente, eu posso falar uma coisa? Não é difícil transferir know-how. Não é difícil, não é caro.
Não é caro. E se porventura você já tem uma franqueador que está assistindo aqui essa live nossa, ainda que gravado, tá? Talvez está assistindo ela gravada, não está aqui agora, mas vai assistir depois ela gravada. Não é difícil, tá bom, mano? Faz contato com a gente para você ainda. Não é difícil mesmo, eu estou te falando para você. Não é difícil. Dá para fazer de forma muito bem feita. Desde lá dos meus tempos de Sebrae, né? Fui muitos anos parceiro do Sebrae. Quando eu dava treinamento para empresários, eu sempre vi que isso foi uma dificuldade dos empresários, que tem alguma conexão em rede, ou unidades próprias, e tem gerentes espalhados. Não é difícil, mas tem que ter metodologia. Outra hora a gente fala um pouco mais sobre isso. Mas é transferir know-how. Então, são esses 3 pilares. Por isso, a nossa metodologia toda, ela foi desenhada em 2 pontos. Primeiro, respeitando a excelência, mesmo que a lei não peça, a gente vai além da lei, mas também cumprindo a lei de forma com maestria, para que nossos clientes não tenham problemas, nenhum tipo de problema, tá? Com a lei depois, né? Ou fique sem proteção num futuro, aí de repente litígio que pode ocorrer. Todas as dúvidas jurídicas, você vai escrever aqui e eu vou responder para você, tá? Eu só vou finalizar a parte jurídica te dizendo uma coisa. Eu quero que você ouça. Me ouça, por favor. Você está aqui para isso. Existe uma lenda ruim no mundo de franquias que é assim: eu vou virar franquia, eu vou prospectar, eu vou fazer um cliente oculto com alguma empresa que já está no mercado, vou pegar os materiais deles, vou pegar cofre o contrato, aí eu vou depois lá mudar o CNPJ, as coisas, vou dar um tapa ali e vou fazer a minha cofre, meu contrato. Para que eu vou perder tempo se já tem gente fazendo? Faz isso. Você vê o tanto de processo que você vai tomar depois. E olha, e tem empresa que tem modelos assim, vive dessa forma, tá? Vive dessa forma. Não pode fazer isso. Isso é medíocre e isso é burrice, ok? Por quê, Felipe? Não fica bravo comigo, não. Meu papel aqui não é te agradar, é falar a verdade para você. Por que isso é burrice? Como é que eu venho e uso o business de outro? A cofre contrato tem que ser muito bem personalizada, padronizada. É um trabalho artesanal para você, certo? O que tem de arroz e feijão de franchise numa cofre é 10%. Tem sim um arrozinho e feijão assim, 10%. 90% é a descrição exata do teu relacionamento com o teu futuro franqueado. E posso te falar outra? Esse é um material vivo. Esse material vai mudar depois. Porque a tua empresa vai crescer, você vai desenvolver, você vai avançar, você vai progredir, vai ter que passar por uma reformulação depois no futuro, porque a tua empresa já não vai ser a mesma, vai estar em outro jogo, em outro game. Tá bravo comigo não, estou falando aí porque eu tenho que falar a verdade para você. Então, pessoal, é muito importante entender isso. A minha equipe jurídica, o nosso núcleo jurídico, com profissionais especializados nisso, vai sentar, vai se debruçar, e tudo que a gente desenhou a nível de business, de negócios, eles vão traduzir para uma linguagem jurídica. Deixar muito claro o que vai acontecer para te blindar. E lembra que eu te falei lá atrás sobre o Brasil ser o país das causas trabalhistas? 95% está no Brasil? Não é muito diferente num país onde o paternalismo impera, onde as pessoas têm a maturidade muitas vezes de um esquilo, né? Tem o tico e o teco, e elas querem achar culpado para tudo. A vida delas não dá certo e sempre tem um motivo. O franqueador, às vezes, é essa pessoa. E eu estou te falando a sinceridade. Felipe, como é que eu resolvo isso? Qualificando bem o teu futuro franqueado. Ele tem que ter um perfil financeiro e um perfil psicológico e habilidades necessárias para executar bem o teu negócio. Isso é uma preocupação importante. E você tem que estar muito bem blindado, para você não depender da sorte nem da boa vontade dos outros. E a gente sabe fazer isso com excelência. Sabe por quê? Que nossos negócios, a gente não pensa no hoje. A gente tem uma preferência temporal inteligente. A gente pensa no médio e longo prazo, porque é assim que uma empresa de excelência se estabelece no mercado e a gente tem uma mega de uma responsabilidade com você. Na maioria das vezes a gente tem mais responsabilidade com o nosso cliente do que ele mesmo tem com ele, tá? Eu tenho orgulho de dizer isso. Bom, etapa jurídica, em resumo, é isso aqui. Vamos para a nossa próxima etapa. Estamos acabando, calma aí. Acabando o método, tem muita coisa para a gente conversar. Gente, lembra que eu falei que uma das exigências da lei é a transferência de know-how? A gente faz isso de várias formas hoje, mas a mais embrionária é assim: o teu franqueado entrou, ele passa por um treinamento de franqueados, dependendo do teu business. Tem que ser presencial, ou pode ser online, ou híbrido, ok? Isso a gente vai saber na formatação, não tem como eu explicar isso agora.
E para ratificar, deixar o negócio redondo, a gente produz manuais. Esses manuais te blindam juridicamente também. Juridicamente. Mas esses manuais, o que são isso, Felipe? A gente basicamente vai pegar tudo que é importante, os processos-chave da tua empresa, como você vende, como você cuida do financeiro, como você faz conciliação bancária, como é que você prospecta, lida com o cliente, como é que você executa a parte operacional, como é que você, desde a parte que você abre a parte que você fecha, ok? E manualizamos tudo isso para o teu franqueado receber isso. Então esse é um manual híbrido, serve para o teu franqueado executar, para a equipe que no futuro vai cuidar desse franqueador consultar e vira ajuda na cultura da empresa, né? Tudo que vence o tempo tem cultura forte envolvido e tem algum livro sagrado, né? As grandes religiões têm livros, vamos falar do cristianismo aqui, né? O cristianismo está registrado lá, então venceu o tempo, né? Superou os séculos o cristianismo. Você tem a Bíblia, que as pessoas vão e acessam, né? Não comparando a empresa com religião ou com a própria Bíblia, né? Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, a tua empresa precisa ter uma Bíblia também. Precisa ter o know-how precisa estar registrado em algum lugar, para quando tiver dúvidas, aquilo permear a cultura. Para fazer com excelência, como é que a gente faz? Está ali, está registrado. Ok? Isso é muito importante. E às vezes você está aí e fala assim, Felipe, eu tenho que melhorar tanta coisa na minha empresa. Aquilo que você faz com excelência, e aquilo que de repente você já passou, vai passar ainda pela nossa análise de franqueabilidade, se você não passou ainda, vai ter um link aqui no vídeo embaixo, pesquisa aí, para você fazer uma análise de franqueabilidade do seu negócio. Caso você não tenha feito ainda, faça ela. Você vai gastar alguns minutos para fazer sozinho, mas é um material denso que nós temos e isso vai te dar um bom feedback da sua empresa, tá? Mas se você está apto a se tornar uma franquia, pelo menos o mínimo viável, ao chegar nessa etapa aqui, nós temos experiência, temos core business suficiente para suprir necessidades pontuais que você precise. Ok? Fique em paz com isso, tá? A gente tem metodologia para tudo isso e para poder te ajudar também. Quinta etapa, praticamente a gente acaba as produções na quarta etapa. A quinta etapa é uma etapa de acompanhamento, tá? Que também é um diferencial da Alster Negócios. No nosso modelo de formatação FU, a gente acompanha você durante 6 meses, certo? Durante 6 meses, qualquer coisa que você precisar mudar, alterar, o que for, vamos pegar na mão e acompanhar você. Sem cobrar nada. Nós não vamos te mandar um monte de material e ficou por isso mesmo. Lembra que eu disse que nós somos mais que consultoria? Nós somos fazedoria? É por causa disso. Nós vamos te acompanhar, porque nós temos a responsabilidade de fazer você dar certo. Ainda que você não queira dar o próximo passo com a gente. Terceirizar para a gente a venda. A gente vai te ajudar. Como montar uma equipe de vendas, como alcançar, como mapear o Brasil inteiro para vender franquia, como selecionar o franqueado. Nos materiais de manuais, inclusive, já vai ter como que se constrói, como é que se vende franquia. Falando de internet, como é que se monta uma boa LP, né, uma landing page para fazer isso, qual que é esse funil de vendas, qual que é a cadência que tem que ter, qual que é o lead time. Nós vamos te auxiliar em tudo isso, tá? Durante esses 6 meses aqui, queira você caminhar com a gente ou não. Outro diferencial gigante nosso é o seguinte, pessoal. Em algum momento, talvez, você queira entrar na ABF, que é a Associação Brasileira de Franchise. Não se preocupa com isso agora, tá? Tem gente que às vezes fica pilhado, quer entrar desde o início. Não se preocupe com isso. Isso é para o futuro. Rede iniciando, não precisa entrar. Mas caso um dia você queira entrar, existe todo um processo para entrar na ABF. As pessoas costumam comprar caro. Com o nosso cliente, a gente põe em contrato que quando você quiser entrar na ABF, seja daqui a 1 ano ou 10 anos, isso é vitalício. Nós vamos fazer esse processo para você sem cobrar nada. Poxa, Felipe, por que vocês prometem isso? É muito simples. A Associação Brasileira de Franchise, ela não vai analisar o número de franqueados que você tem, o teu faturamento, nem nada disso. Eles vão analisar a excelência do teu trabalho e os materiais da formatação. Entendeu? Então, a gente também está na pele em risco com você. Por isso, a gente entende que parte da educação desse filho, digamos assim, que nasceu a franqueadora, nós também temos parte. Então, a gente vai fazer esse processo para você, sem problema nenhum. E como já fizemos muitas vezes, temos experiência. E detalhe, tá? Nenhum cliente nosso que já quis entrar na BF foi rejeitado. Todos conseguiram entrar. Até aqui, beleza? Toma uma água, respira aí. Quiser ir no banheiro, dá tempo. Que eu já volto, tá? Vou olhar algumas perguntas aqui. Pessoal, continuando. Quero te mostrar mais alguns cases de sucesso de clientes nossos. Bom,
Esse aqui é o Pedro Furquim. Pedro Furquim é um consultor de empresas, tá? Eu tenho muito orgulho de apresentar o Pedro Furquim aqui nas nossas apresentações. Uma porque dá um belo depoimento sobre nós, você pode observar ele. Mas porque o Pedro Furquim é um grande consultor de empresas, tá? Ele não é tão midiático, mas é alguém que os CEOs de grandes empresas conhecem. Pra você ter uma ideia, um dos clientes do Pedro Furquim é a Caixa Econômica Federal. Não é uma unidade, é a rede, tá? Então, tem um trabalho sensacional com eles. Um dos clientes do Pedro também é a Magazine Luiza, ok? Inclusive, ele teve uma atuação na vida profissional dele também com a fundadora e CEO da empresa. Então, estou mostrando para vocês que muitas pessoas, ao olhar o mercado e olhar para a empresa, se aprofundar nelas, escolheram os negócios para desenvolver o seu trabalho. Quero mostrar mais um cliente nosso aqui, que é o Grupo Vila Dionísio, tá? São 4 sócios, aqui tem um principal mostrando eles. Também fomos nós que formatamos e desenvolvemos esses clientes aqui. Esses clientes nossos aqui são de indústria, eles elaboram petiscos e salgados bem gourmetizados, de fato, verdadeiras iguarias, tá? Produzem cerveja artesanal no modelo de pubs, modelos compactos, que são mini pubs, e também modelos de food truck, e tem funcionado muito bem, estão aí em vários estados do país. Também são um dos grandes importadores de whisky, direto do Tennessee, né? Inclusive o Jack Daniels, e revendem aqui no Brasil com a licença exatamente deles, tá? Então, é um player grande de mercado que faz um bom trabalho, que é o depoimento deles também, para vocês verem. Pessoal, temos clientes grandes, mas pequenos também, médios, ok? Destacar aqui a Flávia, um cliente nosso também, que deu bons depoimentos para nós. Eu não vou mostrar todos aqui, senão não dá tempo, né? A gente, graças a Deus, tem um bom relacionamento com os nossos clientes. Flávio, eu acho interessante mostrar pelo seguinte, tinha uma unidade de ótica, tá? Começou lá com a cadeia produtiva gigante. Tipo assim, comprava do fornecedor, que comprava do fornecedor, que importava lá de algum lugar de um país, por exemplo, da China. E aí, começou no franchise assim, hoje cortou toda a cadeia produtiva, já tem poder para fazer um trabalho bem diferenciado, tem crescido. E deixa eu aproveitar esse depoimento aqui que eu estacionei aqui, para te falar uma coisa. Você acha que a Cacau Show, que hoje é um dos maiores players do Brasil, tem gente que acha que franchise começou grande, né? Que todo mundo começou grande. Gente, tem pessoas que começaram o franchise tinha uma única unidade. Tem gente que começou não tinha unidade. A Cacau Show é um exemplo desse. No nosso e-book, falando sobre formatação de franquias, tem lá um depoimento, lá um resumo sobre a Cacau Show. É um case bacana do Brasil. Pô, começaram quase que na garagem de casa. Aí foi para uma loja. Aí falou assim, como é que eu me autofinancio para eu crescer? Franquia. Virou franquia. E tem gente esperando o universo perfeito para virar franquia, tá? Não é um universo perfeito, mas também não é de qualquer jeito. Você viu o processo todo que a gente faz aqui para virar franquia? Mas é um processo que dá certo. Em centenas de clientes, nós já temos feito isso, tá? Então, só aproveitando. Nós vamos passar um vídeo aqui, quero que você ouça esse depoimento, e é um minutinho só, mas preste atenção, tá? No depoimento desse cliente nosso. A Lê Capital é uma corretora de seguros completa, que trabalha com um atendimento humanizado, levando a cobertura adequada para você e sua família. Planos de saúde, seguros de vida, seguros odontológicos, responsabilidade civil PET, seguro viagem, acidentes pessoais. Lê Capital, cuidando de você e sua família. Sou o Evandro Elias e eu sou o CEO do Grupo Lê Capital. Nós atuamos no segmento financeiro, com seguros e consórcios. E eu estou empolgado em compartilhar uma grande notícia. Em 2021, decidimos reformular toda a nossa divisão de seguros. E em parceria com o incrível Felipe Ramos e a sua equipe, a transformação foi notável. Resultou em um impressionante aumento do nosso faturamento. Isso só foi possível graças a essa parceria. Se você está procurando uma parceria sólida e resultados significativos, eu recomendo sem hesitar o time da Áustria Negócios. Eles entregam o resultado e são verdadeiros parceiros de negócios. Grande abraço e bons negócios! Viu esse depoimento? Interessante, né?
O Evandro, grande parceiro nosso, né? Como ele disse ali no vídeo, em 2021, ele veio se tornar nosso cliente. Fizemos um trabalho extremamente interessante e ele me permitiu citar números depois que ele deu esse depoimento. Esse é um cliente que chegou com faturamento baixo, aproximadamente a 1 milhão por ano, em um recorte do produto que franqueou, e depois, de pouco tempo, aproximadamente um ano, já esse canal gerava 10 milhões e tem crescido, e enfim, o player dele já aumentou o seu mix de serviços com fundo de investimento e uma série de outras coisas, tá? É disso que nós estamos falando. Prosperidade dos nossos clientes, avanço, abertura de novos canais de venda, oportunidade para novos empresários se juntarem por intermédio da franquia, novos salários, gente crescendo, ecossistema e por aí vai. Isso aqui é um ganha-ganha, é um benefício que gera mais benefícios, ok? Gente, caminhando para o final aqui do conteúdo, mas aí, como eu disse, eu vou ficar aqui até o último de vocês ir embora, tá? Espero que vocês já tenham avisado a esposa avisou o marido, eu já avisei a minha, eu não tenho hora hoje, tá bom? Eu já vi que tem bastante pergunta. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui, caminhando para o final. Quando a gente fala de ecossistema de negócio, franquia, como eu estou dizendo para você, esse é um passo necessário para você dar. Não protele ele mais, tá? Não protele ele mais. O sistema de franquias tem se provado ser algo eficiente. Deixa eu te falar uma coisa. Imagine que você fosse um rei num feudo, assim, ó, tá? Aqui tem cultura própria, está protegido por uma lei específica. Aqui não tem concorrente. Só você vende aqui. Você quer se livrar do teu concorrente? Você tem que evoluir para um sistema de rede, tá bom? O teu concorrente não vende. Vamos supor você que, por exemplo, tem uma indústria e fornece produtos para a rede aí. Todo dia teu concorrente está visitando aí o teu cliente B2B ou B2C, independente. Aqui no feudo, só você vende, não tem concorrência. Só você presta serviços. Isso está assinado pelo próprio primeiro cliente teu, que é o franqueado, que é exclusividade, é só com você, ok? Franquia tem algumas formas de receita, eu vou falar rápido sobre isso. Você tem a receita da taxa de franquia, que é uma vez quando a pessoa assina um negócio para entrar no negócio com você. Você tem o fornecimento dos seus produtos ou serviços, se você fornece alguma coisa, você ganha sobre os produtos. E tem um famoso rebate, que muita gente não presta atenção. O que é rebate? Vamos supor que você seja uma empresa de alimentação e forneça algumas coisas. Mas tudo que você não fornece, a gente homologa em contrato e os seus franqueados vão cobrar dos seus clientes homologados. E o seu cliente homologado vai repassar um valor para você. Tem redes hoje que ganham muito mais com rebate do que aquilo que era o principal produto no início. Fora os royalties, que é um valor recorrente mensal para manter o negócio rodando. A nossa equipe depois vai te explicar melhor isso, tá? Você que for dar os próximos passos aí. Mas tem muita fonte de receita. Agora eu quero te falar o DNA da Alstra Negócios. Excelência gera excelência. E ninguém é criança. Depende se você me ouviu falar de rebate e tem uma visão de franchise assim. Ah, mas é por isso que tem franquia que não é legal. O pessoal estrangula o franqueador. Não, isso não é franchise. Isso aí é alguém se aproveitando do franqueado que daqui a pouquinho está sem franqueado nenhum. Eu tenho um cliente aqui que ganha muito dinheiro com rebate, tá? Que é uma comissão em cima dos produtos. Mas ele não fica mais caro para o franqueado. Porque uma negociação para homologar cliente, presta atenção nisso, que isso é outra coisa que eu só conheço na nossa empresa que se envolve nisso para fazer com os nossos clientes. Eu tenho um cliente aqui que o franqueado dele compra diversos itens para a operação mais baratos do que se tivesse no mercado. Sim, em média 5% mais barato. Por quê? Porque ele barganhou com o fornecedor, tá? Homologou para ser um fornecedor da rede. Felipe, mas o fornecedor vai perder dinheiro? Não. Porque uma homologação produtiva correta, ela é boa para todo mundo. O fornecedor, ele está economizando dinheiro da mão de obra, dinheiro CLT, encargos, dinheiro de salários e a cadeia dele de comissões do representante local, do gerente e por aí vai. Ele está economizando toda uma cadeia. Dá 5% para dar vantagem para o franqueado e 10 a 8% para o franqueador, tá barato demais para ele. Você está entendendo? Tá barato demais. Tá muito barato. Mas homologar cliente tem que saber fazer de forma correta. Geralmente tem que ter uma empresa intermediando, tá junto, e a gente ir
no nível de diretoria. Não adianta você falar com o representante da área. Você tem que pular ele, tem método para isso, ok? Tem método para isso. Para fazer isso é ganha-ganha. O teu franqueado vai pagar mais barato do que se ele estivesse sozinho, já é um diferencial de estar na franqueadora. Você está ganhando um dinheiro a mais sem onerar teu franqueado e o nosso parceiro homologado, indústria, quem fornece, seja o que for, ele está economizando, está vendendo, tem uma receita garantida e está vendendo. Tem um negócio mais ganha-ganha que isso? Você está entendendo? Eu quero que tua mente se expanda. Essa live é para a mente expandir, pessoal. Franchise é isso. É esse o franchise que nós trabalhamos, que é o franchise de excelência. Outro ponto importante. Grave o que eu vou te falar. Se você ficar sozinho aí no mercado, ainda que você tenha mais de uma unidade, mais de um escritório, daqui a pouco vem um gigante, te engole. Vem um gigante e monta do teu lado. Tubarão na cola e te engole. Você tem que começar a jogar o jogo no game grande, pessoal. Não vai ficar reclamando da vida. Entendeu? Ficar chorando. Você não tem controle sobre o concorrente. Você tem controle sobre quem? Sobre você. Sua maturidade, inteligência emocional, sobre você. Põe tua energia onde você tem controle. Precisamos crescer, tá? Para sobreviver, e não só sobreviver, mas prosperar no mercado. E a rede de franquias vai dar para você, que talvez não tenha isso hoje, o que eu falo que é o filé do negócio. Recorrência infinita. Você vai passar a ter uma recorrência infinita. É uma recorrência infinita. É uma recorrência, 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 recorrência. Esse bolo só cresce, é exponencial, tá bom? Então, eu quero te estimular de fato. Você é um guerreiro assim como eu. Você empreende nesse país. Temos diversos inimigos, tá? Começando pelo governo. Que quer como se fosse uma vaquinha, espremer teu leite, arrancar teu couro, usar até o teu osso para fazer gelatina, que arrancar o máximo de você, tá bom? Mas nós também não temos controle sobre isso. O que a gente tem controle? De nos tornar antifrágil, nos tornar forte, tá bom? Você que veio até aqui na live, eu quero te dar os parabéns, tá certo? Quis trazer para vocês aqui toda a informação necessária. Antes de eu começar a responder as perguntas, eu quero te dizer uma coisa. Para você que está assistindo agora e depois vai assistir gravado, não conseguiu entrar por algum motivo. Volta, assiste de novo. Se passou alguma parte batida, dá pausa, volta novamente, ouve esse conteúdo que eu estou te falando. Felipe, qual que seria o meu próximo passo? Vai ter um link aqui com uma análise de franqueabilidade, tá bom? Essa é uma análise densa e bacana. Essa análise foi criada para você autoavaliar o teu negócio. Tem perguntas, tem respostas e no final vai ter uma nota da sua empresa hoje. Para você entender se a tua empresa hoje é uma empresa que ela precisa comer um arroz e feijão ainda, né? Passar por um processo antes de pensar em franquia. Se a tua empresa já está no meio do caminho bom para ir, se a tua empresa já é uma empresa de excelência. Nós vamos te dar um feedback automático, tá bom? É você e você mesmo, tá? Então eu peço para você, clica aqui embaixo, faz a análise de franqueabilidade, vai vir no seu e-mail a tua nota, o teu resultado e um feedback de excelência te dando uma orientação. Esse é um grande passo para você dar aí após esse bate-papo nosso. Ok? Muito obrigado por ficar até aqui. Agora eu vou começar a responder as perguntas, tá? A equipe já mandou para mim aqui lá desde lá de cima. Eu vou responder elas, depois vou abrir para aquelas que estão... para você perguntar. Eu vou seguir esse roteirinho, porque talvez o que você quer perguntar, alguém já perguntou lá, aí tá bom, a gente não tem algo dúbio. Tá certo? Então vamos lá.